Ano novo, visual novo. E como logo agora no começo do ano Capitão América 4 tá chegando, eu achei um excelente timing pra gente ter uns 2 dedinhos de prosa sobre o que talvez seja um dos maiores erros do MCU, falar um pouco sobre o futuro do DCU e sobre minha área favorita de produção audiovisual, design de produção. Não tá entendendo nada? Relaxa, vai ficar tudo bem claro, vem comigo. Mas primeiro... Esse aqui é o primeiro vídeo sendo gravado depois do canal bater 1000 inscritos, então uhul! Obrigado a todos vocês aqui presentes, do fundo do coração é um privilégio ter um público que me ouve. Eu só posso agradecer me esforçando cada vez mais para vocês e entregando um conteúdo com o máximo de excelência que eu consigo entregar. Então, tamo junto demais, vamos que vamos. Assim que a gente bater uma próxima meta de inscritos, eu tô planejando alguma coisa especial, algum vídeo diferente pra fazer. Mas bola pra frente que esse ano eu garanto só conteúdo fino do fino e com cada vez mais frequência. Sempre que eu puder. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, lógico. Importante, comentem aqui no vídeo que isso ajuda demais com o engajamento. E se você gostar bastante, ajuda compartilhando esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. E claro, me sigam no Blue Sky e no Instagram, e não no Twitter. No Twitter não, ali não. É @homogueso nos dois. Sem mais delongas, vambora. Vamos começar do começo. O que é isso de design de produção? Veja, quando um filme está sendo feito, a gente tem várias divisões de trabalho. A gente tem os roteiristas, o pessoal de efeitos especiais, os editores. A área de design de produção é a responsável pelo visual do filme. Por exemplo, se a gente está falando do visual de uma nave, de uma sala, de um carro, de uma roupa, quem toma a decisão de como aquilo vai se parecer é o design de produção. E o design de produção é ainda mais importante quando a gente está falando de mundos fantásticos. Imagina ter que criar algo que não existe. Imagina chegarem para você e falar, então, a gente pensou numa ideia, é um porta-aviões, mas ele voa, faz isso existir. E você precisa imaginar algo que não apenas faça sentido visualmente, mas você ganha pontos extras se o seu visual for icônico. E isso não se resume a só coisas visuais, mas sonoras também. Olha, por exemplo, uma pessoa pode nunca ter assistido Star Wars na vida, mas com certeza absoluta ela vai reconhecer esse som. Ou essa música, ou esse som aqui. E ouvindo esse som, certeza que a primeira coisa que vem na cabeça é isso aqui. Esse é o poder de um visual icônico. Ele marca e se dissemina por aí. Então dá pra gente dizer que design de produção é um dos elementos mais fundamentais na hora de fazer um filme. Tá, e como isso chega no MCU? Porque o MCU ganhou de bandeja, logo no começo, as bases de design de produção para um universo realmente fantástico. E o nome disso é Capitão América 1. Finalmente uma chance para falar do meu filme favorito do MCU. Vamos voltar lá para fase 1. Homem de Ferro, Thor e companhia. Homem de Ferro 1 tem ótimos visuais, mas ele se passa na maior parte do tempo no nosso mundo atual. Não tem nada demais em construção de mundo. Thor 1 até que criou uma Asgard bem bonita, mas a gente é catapultado por quase um filme inteiro para os desertos bege pastel do Novo México. Mas Capitão América 1 foi diferente. Primeiro, um filme inteirinho se passando no passado. Tudo bem que eles poderiam ter feito um visual realista da Segunda Guerra, tipo um resgate do soldado Ryan da vida, mas logo no comecinho a gente é bombardeado com um desbunde de retrofuturismo, que, como o próprio nome diz, é um estilo futurista, mas com visual de coisas antigas. E não para por aí. Conforme o filme vai passando, a gente vai tendo exemplos e mais exemplos de visuais fantásticos. E note que eu não estou falando de fantástico só como um elogio de algo muito bem feito, mas fantástico no sentido de fantasioso mesmo. Eles podiam ter feito Capitão América só tomar uma injeção no braço, mas não. Fizeram questão de inventar todo um visual incrível para fazer com que a cena fosse marcante. E não para por aí. Olha o covil do Caveira Vermelha, é no meio de uma montanha, as paredes são desse metal escovado meio reflexivo, feito sob medida pro brilho azul do Tesseract preencher a sala. Quer mais? Temos mais!
O carro do Caveira Vermelha tem 6 rodas. Podia ser um Cadillac normal, mas é o carro de um vilão maligno. É claro que ele tinha que ser imponente. Então é claro que ele precisa ter 6 rodas. E não para por aí. Olha a roupa desses soldados. Olha esse tanque de guerra comicamente grande. Essa coisa deve ter uns 3 andares. Olha esse avião, um helicóptero com a hélice no meio. Essa hélice é impulsionada por turbinas a jato e eu nem sei como isso faz sentido, mas é irado. E principalmente, olha o barulho desse escudo. Ou seja, tudo nesse filme berra. Isso aqui é uma fantasia. Isso aqui não é o nosso mundo. É o mundo deles. E por que isso é importante? Porque é uma obra de super-heróis. E veja bem, um mundo de super-heróis precisa ser fantasioso. Um mundo de super-heróis precisa ser tão mágico e irreal quanto a Terra-média, quanto uma galáxia muito, muito distante. Precisa berrar os 4 ventos o quanto aquilo ali é uma grande imaginação. E por que é importante que um mundo de super-heróis seja fantasioso? Porque, do contrário, quanto mais realista, quanto mais para o nosso mundo real se puxa isso, mais se começa a fazer perguntas que não deveriam estar sendo feitas. Você não chega para um Jedi e pergunta as leis da física que ele usa para levitar alguma coisa. Você não chega pro Gandalf e pergunta qual o sentido de quebrar uma ponte de pedra com uma batidinha de cajado. E você não pergunta pro Capitão América, nossa, como seu escudo sempre volta pra você? É porque é parte da brincadeira, entende? Você aceita aquilo porque aquilo é um mundo fantástico. O próprio filme do Capitão América, o primeiro, não faz questão de explicar essas coisas, simplesmente é. Eles acreditam de que você simplesmente vai entender de que aquilo ali não importa. E é parte da brincadeira. Não importa que uma explosão não deveria fazer som no espaço. Não importa que o Superman não deveria conseguir salvar uma pessoa caindo de um prédio desse jeito. Você me pegou? Quem pegou você? Essas noções de que certas coisas não precisam importar juntas a um visual fantástico e icônico são parte fundamental de qualquer mundo mágico. Porém, o que aconteceu com o MCU foi justamente o oposto, e eles justamente se livraram pouco a pouco de tudo que era icônico, de tudo que era fantástico, e assim perdeu sua magia. Mas vamos por partes. Vamos passar por alguns exemplos que mostram como a magia interna do MCU foi morrendo. Olha o Homem de Ferro, por exemplo. Dá pra colocar ali nos 3 primeiros filmes que a grande parte icônica daquilo era o entrar e sair das armaduras. Olha, no primeiro filme a cena de montagem dele é tudo menos apressada. Primeiro que coloca uma música tema dele pra tocar, e é todo um outro tema, como o MCU simplesmente abandonou a música tema individual de cada personagem e basicamente a única música que toca é o tema dos Vingadores. O Capitão América tinha um tema. O Homem de Ferro tinha um tema. O Thor tinha um tema. O Homem-Formiga tinha um tema. Todos pararam de aparecer. Caraca, até o tema dos Guardiões da Galáxia foi sumindo. Segundo, colocam parte por parte sendo posta no lugar. Bota as pernas, mãos, peito e fecha com um close no capacete se fechando. Tudo isso brindado pelos cliques e claques do metal e os rangidos das máquinas que são praticamente uma música por si só. Mas não significa que precisa ser demorado para ser marcante. Vamos para Homem de Ferro 2? Qual a cena que todo mundo se lembra desse filme? A cena da transformação da maleta. Primeiro, é incomum e te pega de surpresa. Segundo, que ainda toma tempo para te deixar ver a armadura se montando, é um grande momento. A gente ainda tem os rangidos da armadura, do metal. E em Homem de Ferro 3 ainda tem a armadura, a Mark 42, que vem pouco a pouco e eles ainda conseguem usar isso como combustível para um monte de cena criativa.
Mas passou disso, a gente nunca mais teve coisa nesse nível. As continuações foram ficando cada vez mais rápidas, cada vez menos especiais, até a gente chegar no ápice do diabo da armadura de nanotecnologia, que faz um zumbidinho de nada e num piscar de olhos já tá lá pronta. Vamos agora falar do mundo no geral e tomar como exemplo o que foi pra mim o último filme a usar todos os seus visuais com orgulho da fantasia. Vingadores 1. Vingadores 1 foi o último respiro genuíno da fantasia na Marvel. Para começar, a gente tem a maravilhosa Torre Stark, que eles tanto sabiam que era linda que foi o centro do filme inteiro. Se a batalha vai acontecer, que seja aqui, aos pés desse prédio enorme e marcante, e ainda vamos colocar um raio azul saindo do topo dele. É o tipo de lugar que a gente passou a reconhecer pela silhueta. E como se não bastasse, ainda vamos colocar um porta-aviões que voa. Porque é claro que o porta-aviões tem que voar, porque é incrível. Mas veja no que isso deu. A Torre Stark aparece um pouco em Vingadores 2, como a Torre dos Vingadores, e depois é completamente esquecida. E depois disso, a sede dos Vingadores é substituída por um glorioso galpão branco, no meio do nada. Ah, mas isso foi pra proteger a cidade. Se um vilão fosse atacar, ia... Foda-se! Isso cai de novo naquilo que eu falei, perguntas que a gente não precisava estar se fazendo. Ah, mas qual será que a logística urbana para se ter uma base de super-heróis no meio da cidade? Foda-se! O que importa é o prédio bonito e fora do comum para ser a sede dos super-heróis. Inventaram toda uma justificativa de como o Homem-Aranha do MCU conseguiu uma roupinha bonitinha de Homem-Aranha, tendo que dizer que foi o Tony Stark que fez a roupa, e isso vira todo um problema, sendo que antes ninguém ficava questionando como um cara absolutamente normal fez uma roupa de herói profissional. Ele simplesmente fez e segue o jogo. Não são essas as questões que deveriam importar, mas passaram a importar pro MCU. O aeroporto-aviões foi esquecido também. A última vez que ele aparece foi em Vingadores 2, depois nunca mais. Vamos desaparecer. A clássica mansão do Homem de Ferro em Malibu, construída numa encosta, também sumiu, e foram perdendo a chance de usarem novos visuais icônicos, tipo a porra do Celestial saindo da água. Baita ideia foda, baita visual interessante. Eu acho Eternos um filme terrível, mas isso aqui é um baita de um visual. Imagina se, sei lá, a batalha final de Pantera Negra 2 fosse ali no Celestial, a luta acontecendo na mão do bicho, ou ali naquele capacete, mas não, simplesmente ignoraram e decidiram que a batalha final do filme ia ser num verdadeiro retângulo cinza boiando. Irmão, olha o que foi a batalha final de Aquaman, vocês não têm vergonha não? Isso aqui ainda é um gancho pra eu xingar mais Pantera Negra 2. Talocan é um dos piores designs que eu já vi na minha vida. É horrível. É insultante de tão mal feito. É uma caverna escura onde você não consegue ver nada. Olha como é Atlântida, meu Deus, eu estou ficando louco! E com isso, as cores foram sumindo, os lugares foram ficando cada vez menos especiais, ao ponto da grande batalha final de Ultimato sendo um literal terreno batido todo plano, e a paleta de cor do que deveria ser o grande take do MCU reunido se resume a tons de marrom e amarelo. Sério, olha a diferença da paleta de um filme pro outro. E o estado atual é de um universo que deveria ser de fantasia, mas agora é estéril. Olha pra esse pôster de Thunderbirds. Santo tom terroso, Batman, tá todo mundo com praticamente a mesma roupa. Mesmo tom, mesmo visual, mesmos detalhes, e pra piorar, dessa galeria, uma é super agente, o que significa que ela luta, e outros 4 são super soldados com praticamente o mesmo poder, sendo que 2 desses super soldados usam o mesmo estilo de escudo redondo. Meu Deus, eu tô vendo Xerox, o filme? Ah, mas tem a fantasma, ela atravessa a parede. Ah, jura? Vamos dar uma olhada no visual dela. Ela tá com a mesmíssima roupa que todo mundo, e simplesmente jogaram fora a roupa branca fodástica que ela tinha. Tente. No final, bom mesmo foi Lego Marvel, viu? Que colocou na mesma cidade a Torre Stark, o Edifício Baxter, a Oscorp, as Indústrias Roxxon, a Mansão Xavier, o Aeroporto-Aviões voando em cima de tudo isso, o Clarim Diário e tudo mais que eu tenho direito. E tenho dito.
E foi assim que a Marvel basicamente matou o seu design de produção. E é esse o erro que a nova DC não pode cometer. Assim como a Marvel com Capitão América 1, essa nova DC tá com cara de quem vai ganhar com Superman um ótimo design de produção, com uma Metrópolis bem puxada para esse estilo de Art Deco. E eu espero que eles sempre mantenham claro que isso é e deve ser sempre fantasioso. Eu quero que tenha Atlântida, eu quero que tenha Temícera, eu quero que em Metrópolis sempre faça sol e que Gotham esteja sempre chovendo, e que se foda o sentido. O Comando das Criaturas também mostrou passos na direção certa, com aquele reino cheio de guardas com armaduras medievais tecnológicas parecendo coisa de Warhammer, sabe? E assim, eu tô ciente de que a maior culpada pela morte da fantasia nos super-heróis foi justamente a DC com seu Batman sombrio e realista, mas eles meio que foram pioneiros nisso com a Gotham gótica do Tim Burton também. Mas o que eu tô dizendo é que eles têm a chance de cometer os mesmos acertos de novo e de não cometer os mesmos erros de novo. Eu espero, e que fique bem claro que eu não tô excluindo James Gunn desse pepino não, tá? Não tem só passadinha de mão na cabeça aqui não, porque ele fez a mesmíssima coisa no MCU, fazendo os Guardiões da Galáxia usarem tudo aqueles uniforme padrão feio no terceiro filme. Eu tô de olho, bandido. Fale direito.